Bom dia pessoal, tudo bem? Jean Carlos Brustolin da Fundamentalize, estamos aqui para mais uma live, a terceira live. Então, a ideia hoje é a gente continuar da onde parou, fazer uma revisão da segunda live. A gente não conseguiu finalizar a segunda live porque teve problema de energia, caiu a energia aqui no condomínio todo e acabou parando na última etapa que nós vamos retomar. Mas foi até bacana porque eu já peguei essa última etapa e dei um upgrade nela para que é o que nós vamos falar hoje. Hoje o tema da live vai ser como a gente escolher empresas, ações de boas empresas para investir, né? Nós começamos a falar isso na live passada, mas hoje nós vamos entrar mais a fundo, beleza? Então eu já vou entrar aqui no módulo para compartilhar aqui a tela com uns slides. Vamos lá. Beleza, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui para centralizar aqui. Aí, acho que deu, né? Acho que deu. Beleza. Então, vamos adiante. Então, nós vamos fazer um rápido resumo do que foi falado na live passada. E aí, depois, a gente entra no assunto de hoje, né? Então, por que investir em ações? Foi o tema que nós tratamos na live passada, né? Então, algumas justificativas do porquê investir em ações, né? Primeiro, a taxa Selic ela está a menor da história do Brasil. Teve reunião do Copom essa semana, inclusive. Semana passada estava em 3,75. O Copom baixou novamente a taxa. Agora nós estamos com uma taxa de 3%. Então, a taxa Selic ela é a taxa que baliza todas as rendas fixas do Brasil. Então, baixando para 3%, também fica muito baixo o valor da rentabilidade para todas as rendas fixas do país. Então, cada vez rende menos, né? Se nós pegarmos aí, há poucos anos atrás, nós tínhamos uma taxa Selic que era acima de 12%, 14%, né? Então, o cara investia em renda fixa sem risco e ele conseguia uma rentabilidade excelente. Mas esse cenário mudou, né? Então, com uma taxa Selic a 3%, está muito baixa. E para você conseguir uma rentabilidade maior, você precisa entrar na renda variável, nem que seja um percentual do seu patrimônio em renda variável. O segundo caso que nós falamos na passada é que se você pegar um período de 10 anos, esse slide aqui é um slide da Guinvest, ele fez um comparativo do mês 9 de 2008 ao mês 9 de 2018. Então, em 10 anos, se você pegar a rentabilidade das empresas listadas na Bolsa, ela é extremamente maior do que a rentabilidade da renda fixa, de poupança e muito menos de CAP, né? CAP é aqueles títulos de capitalização que os gerentes empurram para os correntistas, né? Que a rentabilidade é ridícula, só ganha o banco, né? E o gerente que tem meta para cumprir. Mas então, qualquer uma dessas ações que estão no slide, Itaú, SLC, Ambev, Grendene, Braskem, Sanepar, Localiza, qualquer uma delas teve uma rentabilidade muito superior nesse período de 10 anos à renda fixa. E isso que é o seguinte, essa renda fixa que eles colocaram aqui era uma renda fixa que tinha uma rentabilidade bem maior. Hoje, com essa taxa de 3% da Selic, a rentabilidade é ainda menor. Então, você ficar com todos os seus investimentos em renda fixa, a rentabilidade está muito baixa, né? Então, você precisa migrar pelo menos um percentual
dos seus investimentos em ações. E o terceiro motivo é esse gráfico, que ele é um gráfico do índice Bovespa em dólar, onde a gente consegue verificar que, independente do governo, aqui embaixo está todos os governos do Brasil desde 69, né, todos os presidentes que teve, num período de 10 anos, a rentabilidade das ações sempre subiu, e subiu muito. Quando a economia volta, as empresas voltam a produzir e voltam a dar lucro e suas ações sobem. Então, num período maior de 10 anos que seja, nenhum investimento no Brasil bate a rentabilidade que a gente tem em ações, né? Então, esses são os 3 motivos que eu vejo que é importante você ter pelo menos parte do seu patrimônio em renda variável, especialmente em ações no Brasil. E a pergunta que não quer calar, e agora, no meio dessa crise, no meio da pandemia, com uma crise econômica, com uma crise política, é um bom momento para começar a investir em ações? Sim, gente, é esse o momento. É esse o momento. Por quê? Nós estávamos em janeiro desse ano com a Ibovespa no índice de praticamente 120 mil pontos. Quando começou a pandemia, e chegou a pandemia no Brasil, a Bolsa caiu demais. E chegou a 62 mil pontos, 60 mil pontos. Então, agora ela vem subindo gradativamente e ela está em 80 mil pontos. Então, assim, tem muita oportunidade boa, tem muita empresa excelente, com valor bom. Então, a hora de entrar é essa, sabe? Não quando a bolsa voltar lá a 120 mil pontos, né? A melhor hora de investir é agora, quando você está comprando barato, porque a rentabilidade da sua carteira vai aumentar muito nesse período, tá? Claro, eu sempre que falo nisso, eu tenho uma ressalva. A primeira coisa é você ter formado a tua reserva de emergência, que a gente já falou nos outros vídeos, tem vídeo no canal só falando disso. Para pelo menos nessa período de crise, 12 meses do teu custo mensal de vida, tá? É muito importante nesse período você ter a tua reserva de emergência formada, tá? Por quê? Porque quando você está numa crise com recessão, aumenta muito o desemprego. Então é um momento que você tem que ter um colchão de proteção. E esse colchão de proteção, quem te dá é a reserva de emergência. Então, reserva de emergência formada é a hora de investir em ações, tá bom? 2 métodos a gente falou de investimento em ações. O primeiro dele é quando o cara é um especulador de mercado. O que o especulador de mercado faz? Até ontem eu postei um vídeo no Instagram sobre esse assunto, né? Por que eu não faço trade, né? Que é o cara que especula. Ele faz o que a gente chama, a linguagem de mercado, ele faz trade. O que ele faz? Ele tenta comprar uma ação num nível, um preço que ele considera menor, e quando subir o valor, ele vende, né? Tem 2 problemas nisso. O primeiro que é o seguinte, você precisa acompanhar o mercado mais de perto. Então, ter uma disponibilidade para acompanhar as cotações de mercado para poder comprar e vender, né? Tem muita gente que faz isso em poucos minutos, compra, subiu, vende. Ou até mesmo no mesmo dia, compra e vende. Exige tempo para isso. É o primeiro motivo que eu não faço. Como eu sou CLT, eu trabalho, tenho um emprego carteira assinada, eu não consigo acompanhar as cotações da bolsa durante o dia. Eu faço as minhas compras nos meus períodos de intervalo, então eu não consigo fazer esse acompanhamento de ações. Mas o segundo motivo que eu vejo que é mais forte ainda é que quando você compra ação, você não sabe se o preço que você comprou se vai subir ou vai descer. Você pode até ter uma tendência de alta ou de baixa, mas você não tem certeza disso. Você não tem uma bola de cristal para saber a cotação que vai estar amanhã, né? E por isso que muita gente perde dinheiro em ações, né?
achando que vai subir e, na verdade, compra e cai. E aí o cara se desespera e acaba vendendo e tomando prejuízo, né? Então, o cara que faz trade, ele se preocupa muito com o preço. Ele não, às vezes ele nem sabe aquele ticker que ele comprou, aquele código que ele comprou, empresa do que é. Ele acha que está num preço bom, ele compra e depois tenta vender, né? Então, esse é um dos métodos de investir, que é o método que o cara faz trade, que o cara é um especulador do mercado. Ele tenta tirar vantagem do preço das ações, tentando comprar barato e vendendo mais caro, né? Ou a outra forma de investir é a forma que eu ensino no canal, né? Que é a forma fundamentalista, né? Até por isso o nome do canal Fundamentalize, né? É focar, mentalizar os fundamentos das empresas. Então, o cara que investe de forma fundamentalista, ele procura comprar ações de boas empresas e não vender, virar sócio dessas empresas e carregar essas empresas por um período longo ou até para o resto da vida, né? Então, ele compra as ações de grandes empresas, ele recebe dividendos dessas empresas, ele reaplica esses dividendos nas empresas e, com isso, os juros compostos vai formando uma bola de neve até que ele consiga viver da renda passiva dos dividendos dessas empresas, né? É essa forma que a gente ensina no canal. Você começa a gerar uma renda passiva a partir do momento que você começa a comprar as ações dessas boas empresas. E essa renda passiva, você reinveste toda ela na compra de mais ações. Então, você começa a ter um número maior de ações que vai pagar mais dividendos, né? Quanto mais dividendos, é a renda passiva que eu falo, é o dinheiro dos lucros que a empresa divide com seus acionistas em forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Esses dividendos e juros sobre capital próprio começam a aumentar e você começa a cada vez ter uma renda passiva maior, né? Garantindo uma renda passiva para utilizar no futuro e, continuando assim, você consegue uma aposentadoria tranquila, uma renda passiva gerada por essas empresas, tá? Então, dois métodos de investimentos, né? O cara que ele é sócio das empresas, ele é um fundamentalista, e o cara que faz trade, que ele é um especulador de mercado. Aqui eu tenho um exemplo de uma empresa, o Itaú. Se você esse gráfico do Itaú é o gráfico dos dividendos pagos pelo Itaú do ano de 2001 ao ano de 2019. É fácil observar, lá em 2001 ele pagava 9 centavos por ação, né? Então, conforme foi aumentando os lucros do Itaú, ele começa a pagar mais dividendos para os seus acionistas. E se você olhar aqui no ano de 2019, ele dos 9 centavos ele já estava pagando R$ 2,72 por ação. Ou seja, teve um aumento aqui de 2.920%. É isso que acontece. Quando você compra boas empresas, elas começam a aumentar seu faturamento, elas começam a diminuir custo, começam a aumentar suas margens e começam a ter cada vez mais lucro. E esses lucros, ela aumentando o lucro, ela aumenta o valor que ela divide com seus acionistas em forma de dividendos e juros sobre capital. Então, como ele aumenta os dividendos e juros sobre capital, quanto mais ação você tem, mais você recebe de dividendos e juros sobre capital dessas empresas, né? Então, nesse exemplo aqui do Itaú, 1.000 ações em 2001 geravam R$90, né? As mesmas ações agora em 2019 já geram uma renda de 2.720, que é a renda passiva que a gente fala, que a gente recebe do banco, sem precisar se estressar, né? O estresse maior é escolher boas empresas, né? Estudar empresas para você entrar, empresas que você gostaria de ser sócio, né? Então, essa é a ideia. Eu estou vendo aqui, tem uma galera aqui no Instagram, o Maicon, a minha amiga Sinara, o Ricardo,
a Michele, o meu irmão o Guto, a Karine. Bom dia aí para todo mundo, meus queridos. Vamos adiante então. Pessoal, vocês que estão no Instagram, se quiserem acompanhar no YouTube, eu tenho as lâminas da apresentação para ficar mais fácil de acompanhar. Beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos adiante. Então, por onde começar? A gente detalhou na live passada como que começa, né? Basicamente, você não precisa, eu aconselho que abra uma conta numa corretora, porque você pode comprar ações pelos bancos normais, né, os bancões, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, e assim por diante. Só que esses bancos cobram uma corretagem, né? Então, a cada compra ou venda que você faz, você paga uma corretagem, né? Eu acho que a mais barata desses bancos grandes, se eu não me engano, é do Banco do Brasil, que está em torno de R$ 4 cada compra ou venda de ação. Então, cada vez que for comprar uma ação, você vai pagar R$ 4. Então, se você abrir uma conta numa corretora, por exemplo, Clear ou Banco Inter, que é outra corretora, o Banco Inter ele tem uma corretora, um banco digital, eles não cobram taxa de corretagem na aquisição das ações, tá? Então, por isso que eu indico que vocês abram nesses, né? Então, você entra no site, preenche teu cadastro lá, com as informações, vai fotografar alguns documentos, comprovando residência, identidade, CPF, manda para eles, abre a conta, faz uma transferência, um TED do seu banco, onde está teu dinheiro, para esse novo banco, para essa nova corretora, e a partir daí você começa a operar pelo home broker, que a gente explicou detalhadamente na live passada como que faz isso, né? Você pode fazer essa operação no home broker pelo site dessa tua corretora, ou você pode baixar um aplicativo e comprar eles pelo home broker no aplicativo, no celular, né? Então, é duas formas que você tem para poder fazer as suas compras, tá legal? Lembrando que quando você vai fazer as compras, você não utiliza o nome da empresa, né? Você utiliza o código da empresa, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, você vai comprar ações da Grendene. Você não vai comprar Grendene, você vai comprar GRND3, né? Itaú, você não vai comprar Itaú, você vai comprar Itube 3 ou Itube 4, né? A 3 é a ordinária, a 4 é a ação preferencial. Na primeira live do canal, a gente explicou as diferenças entre ações ON, PN e Unity, ordinária, preferenciais e Unities, tá? Outra coisa importante falar é que toda vez que eu coloco o código, por exemplo, VEG, WEG, quando eu for comprar no homebroker vai ser WEGE3, né? É o código da VEG. Quando eu comprar com esse código, eu estou comprando lotes de 100 ações, tá? Se eu não tiver dinheiro suficiente para comprar um lote inteiro, não tem problema. Eu posso comprar ele no fracionário, ou seja, de 1 a 99 ações. A única diferença é que eu vou colocar a letra F depois. Então, por exemplo, no exemplo da VEG, WEGE3, eu compro um lote de 100 ações. WEGE3F, eu compro de 1 a 99 ações. É o chamado mercado fracionário, tá? Então, as duas formas que eu tenho de negociar ações no home broker. Beleza? Ficou claro até aí? Bom dia, Lúcio. Tudo beleza? Vamos adiante. Agora o tema da live de hoje, né? Como que a gente escolhe boas empresas? Como eu sei qual empresa eu vou investir o dinheiro, né? A gente preparou aqui algumas formas que a gente tem para estudar essas empresas, né? Porque como a ideia é você ser um fundamentalista, a ideia é você ser sócio dessa empresa, né? Quando você compra uma ação, você se torna sócio e tem a menor parcela da empresa, que é uma ação da empresa, né? Então,
você precisa, para se associar, ter certeza que essa empresa que você vai colocar o teu dinheiro, que você vai investir, seja uma empresa boa para você ter para o resto da sua vida, que ela vai te gerar rendimentos, que ela vai crescer, que ela vai te trazer resultados como acionista, né? Então, isso é muito importante. Bom dia, Diogo. Tudo bem, meu querido? Meu irmão Derechim. Então, essa escolha ela tem que ser embasada em dois tipos de critérios: critérios qualitativos e critérios quantitativos. A gente vai falar um pouco de critérios qualitativos, depois nós vamos falar de critérios quantitativos, alguns deles, porque são números, e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para fazer um filtro, uma pré-seleção para escolher algumas empresas através de critérios quantitativos para a gente estudar os critérios qualitativos. Sei que parece meio confuso, mas eu vou explicar com calma, tá? Então, critérios qualitativos. O que é isso? Quando eu falo em qualitativos, eu estou querendo falar sobre a qualidade que tem essa empresa, né? E como que eu sei a qualidade dessa empresa? Entendendo ao máximo que eu posso do case dessa empresa, ou seja, do negócio dessa empresa. Critérios qualitativos são critérios que eu estudo a empresa para entender se o negócio dela é um negócio que eu, com o meu perfil, da forma que eu penso sobre o mundo, se eu me encaixo nela, se ela é uma empresa que eu gostaria de ser sócio. Então, o que eu preciso entender dessa empresa, né? Eu preciso entender o negócio dessa empresa, o case dela, né? Como que essa empresa, como que ela ganha dinheiro, né? Parece uma coisa simples, mas muitas vezes algumas empresas você não entende como que ela ganha dinheiro, né? Então você precisa entender qual que é o negócio dela, como que ela ganha dinheiro, tá? Vamos citar alguns exemplos para ficar uma coisa mais didática. Por exemplo, eu quero me associar à Ambev, né? A, a Ambev é a empresa que fez a junção da Brahma com a Antártica, né? Então, ela é uma empresa de bebidas, né? Onde a maior lucratividade dela está na venda de cervejas. Apesar que ela tem um monte de outros produtos, refrigerantes, sucos, Gatorade, água, ela tem uma série de produtos. Então, qual que é o case da Ambev? Ela produz cervejas, refrigerantes e vende. Então, vamos pensar, qual que é a época do ano que mais vende cerveja? É no verão. Tem alguma data especial? No carnaval. Então, eu sei que, entendendo um pouco o caso da Ambev, eu sei que o faturamento maior da Ambev vai estar nos meses quentes, né? Nos meses de verão. Uma data especial no carnaval, onde o consumo aumenta muito, né? Claro, desde que a gente não esteja em pandemia, que aí não tem como você sair para a rua, não tem como beber tanta cerveja assim, né? Então, esse é a forma que a Ambev ganha dinheiro, né? Então, primeiro, como que as empresas faturam, como que ela ganha dinheiro, tá? A segunda questão importante é como, perdão, a segunda questão é quem são os concorrentes dessa empresa, né? Então, ela ganha dinheiro dessa forma. Quais são os riscos? Quais são os concorrentes dela, né? Existem empresas que são listadas na bolsa que não têm concorrente. Eu vou citar uma delas, a B3, que é a própria empresa que negocia as ações e vários outros títulos no Brasil. Ela é única e exclusiva no Brasil. Nós não temos duas bolsas de valores no Brasil. Então, ela é a única hoje, ela não tem concorrente, né? Então, esse é um diferencial competitivo dela. Ela só tem ela no mercado hoje, né? A hora que tiver uma outra bolsa, opa,
vai complicar para a B3, né? Então, o case dela hoje é um case sensacional. Por quê? Só tem ela hoje no Brasil, né? Ela está sozinha, tranquila. Todo mundo que quer comprar bolsa, compra pela B3 e ela recebe os emolumentos, né? Que é uma taxa que ela cobra, são centavos na compra de qualquer movimentação, compra ou venda de ações, né? Então ela ganha. Então, eu sei como que ganha dinheiro, eu sei os riscos e quem são os concorrentes, né? Eu preciso saber também quais são os projetos dessa empresa, como que ela está vendo o mercado, como que ela está pensando a volta desse momento de crise, como que ela está trabalhando durante esse momento de crise, né? Quais são os projetos a longo prazo? Ela está pesquisando para desenvolver novos produtos, né? Eu vou citar um exemplo aqui de uma outra empresa que eu gosto muito, a Klabin. A Klabin é uma empresa que ela faz celulose, embalagens, papéis, caixas de papelão e assim. A Klabin, ela tem um projeto chamado Puma 2, onde ela está investindo grande parte dos recursos dela para duplicar a produção dela nesse projeto Puma 2. Por que Puma 2? Porque ela já aumentou bastante a produção dela no projeto Puma 1, né? E agora ela está construindo, vai aumentar muito a produção dela no projeto Puma 2. A Klabin é uma das empresas que ela consegue produzir celulose no menor tempo possível, porque a celulose você precisa plantar massa, biomassa, né? Colher essa floresta, e essa floresta, seja ela de pinos ou de eucalipto, que vai produzir a celulose dela. Então, a Klabin hoje, no mundo, ela é que tem esse ciclo da celulose mais curto. Então, ela consegue ter uma produtividade maior que os concorrentes dela, né? Então, é um case fantástico. E ela tem esse projeto do Puma 2 que vai dobrar a produção fabril dela, né? Então, você como para ser acionista dessa empresa, você tem que saber disso, né? E não entrar numa empresa e depois, vamos ver o que ela é. Não, é justamente o contrário. Você conhece o case dela, entende o case dela, vê se você aposta ou não nesse case. Se você acha que sim, que é um negócio coerente para você, você investe nela, né? Então, eu já falei de 3 critérios importantes qualitativos. Como ela ganha dinheiro, seus riscos e quem são os concorrentes e seus projetos futuros, tá? Agora uma outra coisa, a quarta que eu vou falar que é muito importante, que é o diferencial competitivo dessa empresa. Por que você vai escolher essa empresa e não uma concorrente dela? O que ela tem de diferencial competitivo em relação ao concorrente? Por exemplo, eu falei da B3, que o diferencial competitivo dela é justamente não ter concorrente. Ou seja, só tem ela no mercado, né? Então, Daiane, tudo bem? Se você quiser ir no canal do YouTube do Fundamentalize, lá eu estou fazendo a apresentação com slides para ficar melhor a apresentação e compreensão de vocês. Então, se você quiser ir para lá também, tá bom? Obrigado pela presença, querida. Então, a B3 tem essa questão do diferencial competitivo dela ser única no mercado. Ela ter só ela no mercado do Brasil, né? Tá me fugindo a palavra agora, quando a pessoa só tem ela no Brasil, tem uma palavra disso. Vocês me ajudem aí que fugiu. Monopólio, lembrei. Monopólio. Então a B3 tem um monopólio no Brasil da bolsa, tá? Então, 4 critérios qualitativos importantes. Como ela ganha dinheiro, quais são seus riscos e quem são seus concorrentes, quais são os projetos futuros dessa empresa e, o último, quais são os diferenciais competitivos, tá? Então, 4 critérios qualitativos muito importantes para você estudar, para saber se você vai ou não entrar como investidor nessa empresa. Lembrando que esse investimento, quando você entra nessa empresa, não é um namoro de uma noite, é um casamento. Você quer levar isso para o resto da sua vida, junto com você, tá bom?
Ficou claro, gente, os critérios qualitativos? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber? Por favor, coloque nos comentários aí, tá? Eu estou com outro notebook aqui, o notebook da Karine, que eu estou acompanhando aqui o chat, e aí eu estou vendo. Oi, Cris, tudo bem? Eu estou vendo aqui os comentários de vocês, tá bom? Vamos adiante, então. Critérios quantitativos, tá? Critérios quantitativos, a gente vai falar um pouco sobre contabilidade das empresas. Eu sei que contabilidade, para quem não é de exatas, parece um pouco chato, um pouco difícil, mas não é. A gente vai falar de alguns indicadores quantitativos, existem inúmeros indicadores. Eu vou falar aqui dos principais para você começar a estudar uma empresa, tá? Que eu vejo como muito importante para você escolher uma empresa para ir atrás dos critérios qualitativos, tá legal? Então, o primeiro deles é empresas que tenham lucros constantes e crescentes. É uma forma fácil de você filtrar, separar uma empresa boa de uma empresa não tão boa assim, são lucros constantes e crescentes. Por quê? Empresas que têm lucros constantes e crescentes, elas pagam dividendos, tá? Os dividendos, eles são parte do lucro das empresas. Então, se a empresa não tiver lucro, ela não tem como dividir. Não dividir. Se ela não tem lucro, ela não consegue dividir em forma de dividendos e juros sobre capital próprio para os seus acionistas. Então, lucros constantes e crescentes, né? Eu gosto de empresas que tenham lucros constantes e crescentes por pelo menos nos últimos 5 anos. Tá? Então, o primeiro critério ele é simples, lucros constantes e crescentes. Vale uma ressalva aqui, tá? Existem algumas empresas que a contabilidade dela distorce os valores de lucro. Um exemplo delas é a Klabin, que eu falei agora. Se vocês acompanharem os resultados de lucro da Klabin, vocês vão ver que eles não são constantes. Por quê? Porque como ela está investindo num projeto de construção, esse dinheiro ela pega emprestado para esse investimento. Então, esse recurso que ela pegou emprestado, ele distorce um pouco a contabilidade e distorce os lucros dela. Tá? Então, a Klabin, por exemplo, é mais sensato você acompanhar os resultados operacionais dela, chamado EBITDA. Né? O EBITDA da Klabin vai te dar os resultados operacionais dela. Tá? Mas, para primeira observação das empresas, o lucro constantes e crescentes te dá, separa bem boas de margem líquida maior que 10%. O que é a margem líquida? Tá? Margem líquida é bem simples. Margem líquida é a diferença que tem entre o faturamento da empresa e o lucro dela. Essa diferença entre o que faturou e o que sobrou de lucro líquido é a margem líquida, tá? Então, eu gosto de empresas que têm uma margem líquida maior que 10%. Ou seja, pelo menos, quando você compra qualquer produto dela, esse produto tem uma margem de 10%. Empresas que têm uma margem muito pequena, menor que 10%, o que acontece? Ela precisa ter uma venda muito grande para conseguir ter um resultado, um lucro líquido grande. Né? Eu vou dar exemplos de empresas que têm margem líquida bem pequena. Empresas do setor farmacêutico têm uma margem pequena, frigoríficos têm margem pequena, empresas de varejo têm margem pequena, de roupa, de eletrodomésticos, elas normalmente têm margem menor que 10%. Não que não tem muitas empresas muito boas com margens menores. Esse é um critério particular meu. Eu prefiro margem maior. Por quê? Porque quando passa por um momento de crise, como esse que nós estamos passando, e diminui o teu faturamento, diminui as vendas, se você tem uma margem maior, você consegue manter o teu lucro de forma mais tranquila. Não vai oscilar tanto o teu lucro.
tá? Então, ao meu ver, empresas com uma margem maior são empresas que te deixam mais tranquilos nesse momento. Vamos citar exemplo de empresas que têm margem maior que 10%. Bancos, geradoras de energia, transmissora de energia, vários tipos de indústrias, né, possuem margem maior que 10%. Tá? Então, é um dos critérios quantitativos importantes que eu vejo para acompanhar. Tá legal? Dividend yield. O que é o dividend yield? O dividend yield é o rendimento que te dá através dos dividendos que essa empresa paga, né? Como que é feito o cálculo desse dividend yield? Ela vai mostrar uma relação dos dividendos distribuídos no ano pela empresa, então ela pega todos os dividendos que ela distribuiu no ano, dividido pelo preço que está essa empresa, tá? Então, imagine o seguinte, nós temos empresas hoje pagando dividend yield maior que 5%. Tem empresas que pagam dividend yield de 6%, 7%, 8%, 9%, né? Então, se eu tiver, vamos raciocinar, se eu tiver recebendo dividendo da empresa maior que 5% e eu estou com uma taxa de Selic de 13%, só o dividendo dela já está me pagando muito mais que a taxa Selic, né? Sem contar a rentabilidade que eu recebo nela através do ganho de capital, ou seja, eu compro, vamos imaginar, eu compro uma empresa aí, por exemplo, a Klabin, está aí variando entre 3,20, 3,40 o valor dela, e ano que vem ela pode estar o dobro disso. Então eu ganhei quase 50%. Eu ganhei na rentabilidade dela mais os dividendos. Tá? Então, oi Maurício, tudo bem, meu parceiro? Parceiro, se você quiser ir para o YouTube, eu estou com essa apresentação lá com lâminas, então fica mais fácil de acompanhar, tá bom? Canal Fundamentalize no YouTube. Então, o dividend yield, eu gosto de empresas que pagam um valor maior que 5% nesses dividendos, tá legal? Então, vamos lá. Lucro líquido constante e crescente nos últimos 5 anos, margem maior que 10% e dividend yield maior que 5%. Só que esse dividend yield também, ele tem que ser constante, ele não pode ser um ano pago, outro ano não pago. Constante e maior, ter consolidado esse dividendo em maior que 5%. Tá legal? Dívida líquida sobre EBITDA, menor que 3. O que é a dívida líquida sobre EBITDA? EBITDA, primeiro denominador, EBITDA é o resultado operacional da empresa. Quanto que as operações dela nos trazem. E dívida líquida é o quanto de dívida que ela tem para pagar, líquida, né? A dívida não bruta, a dívida líquida. Então, quando eu falo dívida líquida sobre EBITDA menor que 3 anos, quer dizer o seguinte, que essa empresa, ela consegue pagar toda a dívida dela com seus resultados operacionais em menos de 3 anos. Tá? Então, se a empresa consegue pagar toda a dívida que ela tem com os resultados operacionais em menos de 3 anos, é uma dívida bem controlada, é uma dívida tranquila de você ter essa empresa na sua carteira. Tá? Então, é um outro critério. Então, a gente falou, vamos voltar aqui um pouquinho, do critério de lucro, do critério de margem, do critério de dividendo, ou seja, de quanto vai vir para você como acionista dessa empresa, e de dividendo de critério de dívida, que é uma dívida controlada. Tá? Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas eu também sempre observo, e é simples de observar, é o ROI, que é o retorno, é a rentabilidade dessa empresa, que é o retorno que ela dá em relação ao patrimônio líquido que ela tem. Tá? Eu gosto de empresa que tem um ROI, ROE, maior que 10%, ou seja, ela tem uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido maior que 10%. Tá? Então, são esses critérios que eu gosto de usar para escolher as empresas que eu vou estudar ela qualitativamente
a fundo, né? Bom, onde eu encontro essas informações? Bom, existem vários locais que têm essas informações, tá? O que eu gosto de falar sempre? Assim, o melhor lugar para você pegar as informações da empresa, as informações mais fidedignas que tem, é no próprio site da empresa, na área de RI. O que é RI? Relação com os investidores. Então, se você entrar no Google e colocar lá o nome da empresa, tracinho RI, vai te direcionar para o site, onde tem lá as informações da empresa e essas informações indo direto da fonte, tá? E existem outros lugares que são sites que compilam essas informações de todas as empresas no único local, tá? Eu vou mostrar para vocês agora alguns sites que têm essas informações de forma gratuita e são sites muito bons. Tem essas informações, fácil de você navegar neles e encontrar essas informações. Tá legal? Então, vamos lá. Eu vou sair aqui da tela. Olha só. Eu vou sair aqui da apresentação e vou entrar, compartilhar a tela com vocês de alguns sites que nós vamos pesquisar juntos para ver onde que a gente encontra isso. Tá legal? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês um site chamado Dividendos, que só no olhar rapidinho você já consegue separar uma empresa boa de uma empresa ruim. Eu vou mostrar como que você faz isso. Depois eu vou entrar num outro site para a gente ver como que eu consigo fazer esse filtro dos indicadores quantitativos, tá? Então, vamos primeiro lá nos fundamentos. Nos dividendos. Aqui, ó. Perdão, eu falei dividendos. O nome do site é Fundamentos, tá bom? Deixa eu lá navegar nele. Aqui. Então, tá aqui o site www.fundamentos.com.br. Esse é um site gratuito, né? Ele é um site bem bacana, bem prático, né? Que você consegue entender, encontrar rapidamente a empresa. Então, vamos lá. Vamos procurar, por exemplo, eu quero saber, o Jean falou aí de uma empresa, falou de Itaú, falou de Grandene, falou de Klabin, né? Vamos lá, vamos pesquisar aqui algumas empresas para vocês terem uma ideia, tá? Então, eu vou começar com uma empresa boa e com uma empresa ruim, para a gente ver como é fácil separar o que é bom do que é ruim. Então, você vem aqui, no lado do Fundamentos, aqui tem uma procurar por ação por empresa, tá? Então, você vai colocar o nome da empresa ou o símbolo dela, tá? Eu vou começar falando da WEG. Hoje é uma empresa que eu mais gosto hoje de todas que tem, ó. Veja que eu coloquei aqui, se eu colocar só o nome da empresa, já aparece o nome, WEG SA, com o símbolo WEG. Então eu seleciono ela aqui, apareceu o símbolo dela, WEG3, e eu venho em exibir, tá? Clicando aqui no exibir, ela vai me aparecer aqui, ó, várias informações importantes. Papel, o símbolo dela, o tipo de ação, ela é uma ON, a empresa, que setor ela trabalha, máquinas e equipamentos, qual o subsetor dela, motores, compressores e outros, porque a WEG trabalha com parte de energia solar, parte de energia eólica. Ela é uma empresa muito inovadora, ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento. O valor de mercado dela hoje, o que é o valor de mercado? É o número de ações que ela tem, né, que está aqui, ó, 2 bilhões 98 milhões e 660 mil, número de ações que ela tem, e vezes o valor da cotação da ação, que ela fechou o último pregão, dá o valor da firma, né? Quando que foi o último balanço, né?
dia 31/3, né? Ela já divulgou o resultado do primeiro trimestre. Lembrando que as empresas, a cada trimestre, elas fecham o balanço e, obrigatoriamente, elas devem disponibilizar esses balanços para o acionista. Tá? E aí aqui está as oscilações que ela teve, alguns indicadores fundamentalistas, né? PL, preço sobre lucro. O que é o PL? É o preço da ação naquele momento dividido pelo lucro que ela teve no último trimestre. Então, ele me dá, PL, em outras palavras, ele me dá quanto tempo, se eu investir meu dinheiro dela, eu levaria nessa cotação atual para receber meu dinheiro de volta. Então, quer dizer, o valor da VEG eu levaria quase 46 anos para ter de volta no valor que está a cotação hoje, né? E aqui outros indicadores fundamentalistas, preço sobre valor patrimonial e assim por diante, né? Aqui os dados do balanço patrimonial, quanto que ela tem de ativo, quanto que é a dívida bruta, a dívida líquida, o patrimônio líquido e assim por diante, tá? E os demonstrativos de resultado, quanto que ela teve de receita, quanto que ela teve de lucro nos últimos 12 meses, a receita líquida, o lucro líquido. Então, já na capa te apresenta um monte de indicadores bem importantes, tá? Mas vamos voltar lá em cima, que eu quero mostrar para vocês como é fácil você diferenciar uma empresa boa do ruim. Então, eu coloquei aqui VEG, nós já estamos dentro da VEG. Eu vou entrar aqui em gráficos. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, antes disso, entrar aqui, ó, detalhes, gráficos, dados históricos, histórico de cotação. Entre o histórico de cotações, ela vai me dar, no histórico de cotação, a variação de cotação que ela tem. Desde aqui de 2005, ó, 28/2/2005, a VEG valia 1,63, né? E aí ela foi aumentando, 2006, 2010, 2012. Aí ela chegou aqui no pico dela, aqui, ó, quase R$50, né? Aqui no final, aqui no mês 2, né? Chegou quase R$50 e neste momento ela está sendo cotada a R$38. Então ela chegou a quase 50, caiu, como todas caíram ali, que teve o circuit break direto aí, que todas as empresas caíram. A VEG também, né? Empresa boa cai também, né? E abre oportunidades, mas empresa boa normalmente cai menos do que empresa ruim, né? Então, ela está sendo cotada hoje a 38,24, tá? Então, eu consigo, aqui no histórico de cotação, ver todo esse histórico de cotação dela, tá? Aqui eu consigo fazer o gráfico em 1 mês, 3 meses, 6 meses e assim por diante. Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, em gráficos, balanço patrimonial demonstrativo de resultado. Vamos entrar aqui no demonstrativo de resultado, tá? Bom dia, Adriano. Bom dia, Diego. Tudo bem? Se vocês quiserem entrar no canal Fundamentalize, eu estou mostrando algumas apresentações em slides aqui, que fica mais fácil de fixar o conteúdo, beleza? Então vamos lá para o YouTube, no canal Fundamentalize, que eu estou com as apresentações lá, tá legal? Obrigado por terem entrado aí, tá? Então, gráficos demonstrativos de resultados, tá? Então, olha só, nós vamos começar, vamos lá para baixo direto. Isso que eu quero mostrar para vocês. Esse é o tipo de empresa que eu adoro. Vejam o crescimento de lucro que essa empresa teve. São as colunas azuis, tá? E vejam os proventos, os dividendos pagos. Vejam que eles seguem, o lucro não para de subir e os proventos também não param de subir. Então, esse é o tipo da empresa, que eu quero ser sócio para o resto da vida.
Empresa que tem lucro constante e paga dividendos constantes. E observem, a WEG, ela tem uma característica. Ela não é hoje ainda considerada uma grande pagadora de dividendos. Vejam que ela paga cerca de 50% do lucro dela. Existem empresas que pagam 100% do lucro dela. Tá? Mas, por que ela não paga 100%? Porque ela é uma empresa que ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, como ela investe muito e ela está crescendo o seu faturamento, comprando novas fábricas, novos negócios, ela é uma empresa que ela é uma multinacional brasileira, ela já tem fábrica em todos os continentes do mundo e ela investe inovando cada vez mais em negócios diferentes. Então, metade do dinheiro ela divide com os acionistas, metade ela reinveste na própria empresa. Então, é um case fantástico. É uma empresa aqui de Santa Catarina, Jaraguá do Sul é a matriz dela. Então, uma empresa sensacional. Né? Então, é uma empresa que você batendo o olho só no lucro líquido, já chama atenção para você querer entender o case dela, buscar entender os critérios qualitativos dessa empresa. Tá? Então, eu entrei, só lembrando aqui onde que eu entrei, eu vim aqui na WEG, gráficos demonstrativos de resultado. Tem outros resultados aqui, ó. Por exemplo, a receita líquida dela, né? Também sempre tendência de subir e tal. E outros aqui, ó, a margem dela, né? A margem dela está sempre acima de 14%, não baixa de 14%, né? Essa é a margem EBITDA, né? A margem operacional, e aqui a margem bruta está em torno sempre de 30%. Então, é uma empresa bem bacana. Vamos fazer agora o contrário, vamos pegar uma outra empresa, que eu acho um case legal dela. Quando a gente faz o curso presencial, a gente sempre mostra cases de várias empresas para entender bem, né? Claro que a live aqui, se nós pegar muitos cases, vai durar muito tempo, e hoje é domingo, dia das mães. Eu só quero mostrar para vocês o como é fácil separar de uma empresa boa de uma ruim, né? Para depois você ir atrás e filtrar mais resultados quantitativos para ir estudar mais a fundo o qualitativo. Então vamos colocar uma outra empresa que tem um case bem interessante, que é a Eternit. Ether3 é o código dela. Vamos entrar aqui. Então aqui aparece com ela os principais indicadores fundamentalistas, né? A cotação hoje ela está 2,59, a última cotação dela. Ela variou nas últimas 52 semanas de 1,86 a 6,85, né? Então, só para quem... Eu vou tentar relembrar que o case dela é bem interessante. Deixa eu tomar um golinho d'água que a garganta secou aqui. A Eternit, ela é uma empresa que ela trabalhava, o carro-chefe dela eram as caixas d'água de amianto, né? Elas tinham aquelas caixas d'água que o pessoal deixava em cima das casas, né? Caixas d'água de amianto. O que aconteceu? As caixas d'água... Pessoal, depois eu vou dar uma olhada nas perguntas para responder, tá? É só para mim não perder a linha de raciocínio aqui, depois eu olho as perguntas e respondo todas elas, legal? Então, essa Eternit, o carro-chefe dela, o diferencial competitivo era o amianto. Então, ela tinha produtos e o carro-chefe dela era as caixas d'água de amianto. O que aconteceu? Começou a aparecer alguns estudos. Deixa eu voltar aqui. Fazer o seguinte, peraí. Tá, voltei aqui, depois a gente volta no site. A Eternit, o case dela estava muito focado, ela tinha como diferencial competitivo dela o amianto. Então, ela fazia telhas, fazia caixa d'água, tudo utilizando o amianto. O que aconteceu? Começou a ter alguns estudos que questionavam a questão do amianto, dizendo que ele tinha um potencial
de ser cancerígeno, né? Esses estudos começaram a pipocar em universidades europeias, universidades americanas, e a Eternit, não, batendo sobre isso, que não era verdade e tal. Bom, o que começou a acontecer? Quanto mais aparecia, mais mídia ganhavam esses estudos do potencial do amianto ser cancerígeno, menos pessoas queriam ter as caixas d'água de amianto. E começou a migrar do amianto para outros materiais, né? Hoje, as caixas d'água, a maioria delas são feitas de fibra, né? E a Eternit, ela demorou demais, né? Porque ela ia perder o diferencial competitivo dela, que era o quê? Era o amianto, né? E isso refletiu, ela era uma empresa muito boa, ela pagava dividendos constantes, de forma, os indicadores dela eram muito bons. Então, se o cara olha apenas os indicadores quantitativos, ele não percebe essa questão. Perdão. Se o cara olha só os indicadores quantitativos, ele não consegue ver essa questão qualitativa de qual que era o diferencial competitivo dela. Qual que era o diferencial? Eles tinham, o amianto era o diferencial competitivo. Se o amianto começa a ser um problema, ela perde o diferencial qualitativo dela, tá? Então, ela fica só com o quantitativo e aí desaba a cotação. Então, por isso a importância de você conhecer o case da empresa e você acompanhar os indicadores quantitativos. Então, indicadores fundamentalistas com os indicadores quantitativos, é isso que faz você escolher boas empresas. A união desses dois. Você não pode ficar só num. Você precisa dos dois, balanceados. Tá? Então, vamos voltar lá para os fundamentos e olhar o case da Eternit. Tá? Vamos lá. Aqui. Então, voltando lá para a Eternit. Aqui, Eternit. Vamos dar uma olhada como está a cotação dela. Opa, perdão. Aqui. Uhum. Pessoal do Instagram, venham para o YouTube, tá? Vai cair a minha conexão aí e eu vou ficar só no YouTube, tá? Chegou no tempo aí, vai cair em menos de um minuto. Muito obrigado por quem entrou aí. Felipe, Henrique, meus queridos, Raquel, Adriano, meus queridos, vamos para o YouTube, tá bom? Eu vou encerrar por aqui no Instagram, vamos para o YouTube. Abração. Fundamentalize. Beleza. Vamos lá. Eternit, Ether 3. Aqui, Eternit. Pá. Exibir. Vamos dar uma olhada o histórico de cotação dela. Olha só que coisa. Então, veja. Era uma empresa aqui que valia 50 centavos. Aí, aqui no auge dela, em 2012, chegou a passar dos R$20, 21 e pouco. E aí, com a questão dos estudos do amianto, do potencial cancerígeno, desabou a cotação dela. Ela chegou aqui a valer R$1, R$2. Ela deu uma subida, né, que a Eternit começou a lançar novos produtos. Inclusive, ela lançou uma telha fotovoltaica. E aí, agora, com a questão do coronavírus, a crise, ela caiu bastante, está aqui a R$2 e alguma coisa, né? Então, vamos lá dar uma olhada nos demonstrativos de resultado. Olha o que aconteceu com o lucro dessa empresa. Vamos lá para baixo já. Olha como ela era redondinha. Lucros constantes, dividendos lindos, né? Vejam que ela era sensacional até aqui, ó. Ela era uma baita empresa. Aí começou a cair o lucro. Vejam, começou aqui a dar prejuízo. E ela continuou pagando dividendo. Prejuízo.
pagou dividendo. Cada barra dessa é um trimestre, tá? Prejuízo, pagou dividendo. Aí, prejuízo, 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 prejuizão aqui. E aí, quando ela começou novamente a tentar se reinventar a empresa, né? Viu que não adiantava mais ficar só com a questão do amianto, ela começou a diminuir o prejuízo, né? E é uma empresa que eu acredito que logo, logo ela vai voltar a ter bons resultados. Mas entendo como é importante você analisar sempre os critérios quantitativos com os critérios qualitativos, né? Então, eu quis mostrar dois cases aqui. Um case de uma empresa muito boa, né, que é a VEG, né, e uma empresa que já foi muito boa e hoje está no processo do que a gente chama no mercado de turnaround, né, que é sair do negativo, do prejuízo para voltar para lucro, tá? Eu vou mostrar mais uma empresa aqui, só para a empresa que foi na época da eleição aí, não, a empresa da moda na época da eleição, a Taurus, tá? Taurus é aquela empresa de armas que tem a. Então vamos lá. É TASA3 o código dela, exibir. Então vamos dar uma olhada no histórico de cotação dela. Vejam só, olha. Aqui valendo centavos em 2002, 2004. Subiu, desceu, subiu, desceu. E aqui teve um pico aqui, que ela chegou quase, passou os R$ 15, né? Que foi o quê? Que foi na época da eleição aí, né? Quando o Bolsonaro começou a subir nas pesquisas, foi para o segundo turno, né? E como relacionavam ele, a campanha dele falava muito dessa questão de liberação do porte de arma e tal, os acionistas acharam uma grande oportunidade e ela subiu realmente bem aqui a cotação dela, né? Voltou a cair e caiu e agora estamos aqui em 13 alguma coisa, né? Mas vamos ver se essa é uma boa empresa. Vamos dar uma olhada lá. Estou pegando um indicador fundamentalista, que é o lucro, tá? Então vamos vir aqui nos gráficos, demonstrativo de resultados, e vamos descer lá para os lucros da empresa. Olha o que é a empresa. Olha o que é a Taurus, né? Então, vinha com lucro pagando dividendo, prejuízo. Aí voltou a dar lucro. Detalhe, um prejuízo pagando dividendo, né? Lucro, 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 prejuízo, 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 lucrinho, lucrinho, prejuízo, 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 prejuízo. E agora teve um lucro, teve um turnaround aqui, voltou a dar lucro, lucrinho e um lucro no último trimestre aqui, tá? Então, quando vocês observam uma VEG e comparam com uma empresa dessas, né? O que vocês acham? Qual que é a empresa mais tranquila de se ter? Uma empresa que fica lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, lucro, prejuízo. Uma empresa que é só lucro constante, pagando dividendo constante. É óbvio que a VEG é muito mais estável para ser sócio. Como você está querendo um casamento, você não quer um inferno desse para você, né? Você quer uma paz, você quer constância nos resultados. Então, num único indicador, você já consegue ver a diferença entre a empresa, né? Entre uma VEG e uma Taurus, tá? Não que essa empresa não possa virar uma empresa boa, eu acredito que sim, que ela fez uma reestruturação inteira, por isso que voltou a dar lucro, né? Inclusive, o Barsi, Luiz Barsi Filho, que é a pessoa física, maior investidor da Bolsa, pessoa física, ele tem a filha dele, que ele tem empresas da Taurus, e a filha dele faz parte, se eu não me engano, do conselho deliberativo também da Taurus. Ela é também da Eternit, essa eu tenho certeza. Na Taurus eu acredito que ela seja também, tá? Então, são duas empresas fáceis de você ver
né, comparar com apenas um indicador, tá? Agora eu vou mostrar um outro site para vocês, chamado, deixa eu voltar aqui. Então, eu estou aqui no Google. Então, entra no Google e você vai procurar um site chamado Status, com S mudo, Invest. Já está aqui, Status Invest. Também um site gratuito. Vamos entrar nele. Status Invest. Esse é um site mais novo, bem bacana, que também tem muita informação boa e de graça. Então, entrando aqui nesse site, de cara você já consegue ver como fechou o último pregão, né? O Ibovespa passou dos 80 mil pontos, 80.263, e a variação que teve nas últimas 52 semanas, né? 119.528 mil pontos, e hoje está em 80. Então, o CDI, quanto que deu nos últimos 12 meses, né? E quanto que está no mês de abril, 0,28%, né? Rendendo muito pouco a nossa renda fixa. E o IPCA, que mede a inflação, nos últimos 12 meses, 2,3%. E agora, mês de abril, né, baixou o combustível, nós estamos com uma inflação negativa. Menos 0. Mas vejam, ele traz aqui as ações que mais cresceram, as maiores altas, as maiores baixas, e os dividendos, quem vai pagar, quanto vai pagar nos próximos meses, né? Itaú vai estar pagando, Bradesco vai estar pagando, né? Aqui você consegue ver todos que vão estar pagando e quanto vão estar pagando, né? Os próximos pagamentos, quando vão ser, tá bom? Então, mas não é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Olha só, você entra aqui em ações, busca avançar, tá? E olha que legal o que ele tem aqui para gente, nesse site Status Invest. Ele tem uma série de indicadores fundamentalistas que você pode fazer um filtro para filtrar empresas que você pode estudar mais a fundo, de forma qualitativa. Ou seja, você vem aqui e faz um filtro dessas empresas e, a partir daí, você consegue buscar algumas empresas para estudar mais a fundo e saber se você quer ser ou não investidor dessas empresas, tá? Olha que bacana. Então, eu vou mostrar aqui para você. Você pode fazer um filtro por setores. Ele tem aqui consumo ciclo, saúde, financeiro, materiais básicos, tecnologias, bens industriais, petróleo, utilidade pública, telecomunicações e assim por diante. Subsetores, então, sei lá, vamos imaginar assim, eu trabalho com a área de saúde, eu sou um enfermeiro, um médico, um dentista, então, como eu trabalho na área de saúde, eu conheço melhor a área de saúde, então era legal eu começar a investir numa empresa que eu entendo melhor, né? Então tá aqui, ó. Equipamentos, medicamentos, comércio, distribuição, sei lá. Você pode escolher aqui. Vamos lá. Serviços médicos, hospitalares, análise, diagnóstico. Vou pegar esse subsetor. Selecione um subsetor. Tá bom. É o mesmo, na verdade, né? Beleza, eu quero fazer um filtro de saúde. Eu posso não fazer filtro nenhum, tá? Eu colocar aqui, ó, setores, todos os setores. Também, o que eu achar melhor, tá? E aí, eu vou pegar aqueles critérios quantitativos que eu falei. Por exemplo, dividend yield. Eu quero que ele tenha no mínimo 5%. Então, de 5 para cima, né? 5 a 25% aqui. Vamos ver o que mais. Margem líquida. Eu preciso de uma margem líquida de pelo menos 10%. Opa, deixa eu achar aqui. Então, 9, 10%. Entre 10% e 100%.
Dívida líquida sobre EBITDA. Eu quero que tenha uma dívida líquida sobre EBITDA máxima de 13%. Então, de 3 a 0, né? Aqui, ó, 3. Beleza. E aí, eu nunca fiz isso nesse setor, tá? Quem sabe fazer. ROI, eu quero uma rentabilidade maior que 10%. 11, 9, 10. Eu posso digitar também se eu quiser, tá? Entrar aqui no cursor e digitar. Pode ser também, tá? Tá bom. Acho que esses indicadores aqui tá bom para filtrar. Então vamos lá. Dividend yield maior que 5, uma margem líquida maior que 10, uma dívida líquida sobre EBIT menor que 3 e um ROI maior que 10%, tá? Aí eu venho aqui em buscar. E me apareceu aqui uma empresa aqui, ó. Qualicorp. Nessa empresa, ela me dá todos os indicadores fundamentalistas dela, tá? Então, era uma empresa que tem essas características que eu podia ir mais a fundo para estudar. Então, eu posso clicar aqui no ticker dela, né? Vai me dar aqui a cotação 5 dias, deixa eu pegar uns 5 anos aqui para ter uma ideia. A Qualicorp, está aqui a variação de cotação dela nos últimos 5 anos. Aqui o tipo de ação, ON, tag along de 100%, papapá. Aqui um monte de indicadores dela, né? Aluguel de ação, que eu também explico no curso, né? E aqui os últimos dividendos pagos, né? Aí, olha só, juros sobre capital próprio, 3,49 no mês 19 e esse ano ela já pagou um pouquinho aqui. Então, eu tenho aqui uma ideia de uma empresa, né, para poder estudar. Então, daí o que eu faço? Vou agora no site da Qualicorp, entro Qualicorp RI, vou lá e pego maiores informações com o RI, eu posso cadastrar o meu e-mail lá para receber os fatos relevantes da empresa e começar a estudar ela, né? E as dúvidas que você tem, por exemplo, quem que são os maiores concorrentes? Não aparece no site. Eu pego e mando e-mail para o RI, que é uma coisa que você avalia também. Se essa pessoa, se o RI responde, opa, eles são interessados, né? Então atende bem o pequeno investidor, né? Que é uma questão qualitativa que nós não comentamos, mas é importante, né? E se você quiser ter uma resposta mais rápida ainda, você pega o telefone dessa empresa, liga e fala com a RI, tá? Gente, é fantástico. Empresas boas têm um RI bom. Eles respondem e-mail, você liga, conversa, tira as dúvidas, sabe? É muito bacana, tá? Vamos fazer mais um aqui, tá? Busca avançada. Agora não vamos colocar tanto filtro assim. Todos os setores, todos os subsetores. Vamos lá. Vamos lá de novo. Eu quero um dividend yield. Perdão. Eu quero um dividend yield maior que 5%. Então vem aqui. De 5 a 25. C. 5%. Se bem que, bom, tá ótimo. 5 a 25 tá ótimo. Eu quero uma margem líquida maior que 10%. Maior que 10%, né? Eu quero uma dívida equilibrada, então ela tem que ser menor que 3 anos, né? Então, quer dizer, com o meu resultado operacional, eu pago todas as minhas dívidas em menos de 3 anos, né? E eu quero uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido maior, pelo menos 10%, tá? Beleza. Aí eu venho aqui. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Botei todos os que interessam. Venho aqui em busca. Olha só. Aparece
um monte de empresas boas aqui na nossa bolsa, né? Banrisul, Banco do Brasil, vamos adiante. Está em ordem alfabética, tá? Eu acho que tá. Itaúsa, Santander, Banco ABC, UI Soluções, Itaú, Qualicorp, Graziotin, Comgás e assim por diante, tá? Tem uma outra coisa bem bacana nesse site, que é a possibilidade de você fazer o download desse filtro que você fez e jogar no Excel. E aí no Excel você pode trabalhar os dados, né, do maior para o menor, do menor, fazer outros filtros lá, se você quer, né, para chegar em empresas que você queira estudar mais a fundo, e aí você entra no site RI da empresa e começa a buscar as informações qualitativas que nós falamos sobre eles, tá? Beleza, galera? Olha, então eu falei de 2 sites aqui. Vamos voltar lá para a apresentação. Ei, voltamos, oi. Então, eu falei do site Fundamentos e falei do Status Invest, que ambos são gratuitos, né? E te dão acesso para um monte de informação, tá? Vamos voltar aqui para os slides. Então, os acompanhamentos devem ser diários? Não, não precisa. Se você investe de forma fundamentalista, o que você faz? Você nem deve ficar olhando o home broker todo dia, né? Você vai olhar o home broker quando você tem dinheiro para investir, né? Recebeu o teu pagamento, ou entrou uma grana e você quer investir, aí você entra no home broker para olhar, né? E os acompanhamentos da empresa, como eles divulgam os resultados trimestralmente, a cada 3 meses, quando eles lançam os resultados, você entra na empresa ou entra num site desses, pega os resultados e acompanha para ver se essas empresas continuam com os indicadores quantitativos bacana, né? Se houve alguma distorção, você entra no RI, vê se tem a resposta dessa tua distorção. Se não tem, você manda um e-mail, tira as tuas dúvidas, liga para a empresa, né? E cria um relacionamento com essa empresa mais próximo, afinal você vai ser sócio dela, né? E você quer um casamento, você quer para o resto da vida, né? Então é uma forma que eu faço para acompanhar as empresas que eu tenho na minha carteira mais de perto, né? E ter um relacionamento com o RI delas, tá? Eu já tive casos de empresas que eu tentei essa aproximação, mandei e-mail, não respondiam, tentei ligar, não podiam falar, que tinha que marcar um call. Eu preferi não virar sócio delas, né? Eu quero uma empresa que, quando eu perguntar como sócio, elas me respondam, né? De forma rápida. Mas é bem interessante isso. As empresas que eu mais gosto, elas têm o RI melhor. Elas são rápido, respondem todas as dúvidas e consegue ter um relacionamento bem bacana, tá? Então, esse site, tem um outro site que eu não falei para vocês, que é o Oceans 14, também é um site gratuito e tem muita informação bacana. Você consegue fazer filtro tipo esse no Status Invest, tá? E eu vou deixar também a dica de um aplicativo bacana também que você consegue procurar esses indicadores fundamentalistas, esse critério quantitativo que é o Trade Map, tá? Trade Map, ele é um site que o símbolo é um naviozinho de Excel, é bacana também esse site. Então, deixar três sites e um aplicativo. Então, Fundamentos, Status Invest e Oceans 14. 3 sites e um aplicativo Trade Map. Tá? De dica para vocês. Antes de encerrar, deixa eu responder as perguntas aqui.
O Ricardo está perguntando. Tudo bem, Ricardo? Bom dia, Jean. Qual a sua opinião sobre boas empresas que não pagam dividendos acima de 5%? Tipo Grandene e Sanepar. Tá. Bom, Ricardo, assim, ó, se você pensar agora que caiu a tua taxa Selic, que estava 3,75, caiu para 3, você pode também estar trabalhando com um dividend yield um pouco abaixo de 5%, né? Se você pensar que um dividend yield de 4% está ganhando só no dividendo mais que a Selic, é um ótimo dividendo também, tá? Grandene é uma empresa muito boa, eu tenho na minha carteira, gosto muito dela. Sanepar também é uma empresa muito boa, só que ela é uma estatal, né? Então, por isso que eu não tenho na minha carteira, eu não gosto de estatal. Mas ela é um setor bem bacana e é uma empresa boa, assim, só que ela é estatal, tá? Então, das duas aí, eu gosto muito de Grandene e tenho na minha carteira. O Edivan está dizendo, parabéns, Jean, pelo belo trabalho que vem fazendo em prol da causa da educação financeira. Ô, valeu, Edivan, obrigado, cara. Nós estamos aí com a Fundamentalista tentando ajudar o maior número de gente possível, né? Agora, né, como a gente está com uma dificuldade de não está conseguindo fazer os cursos presenciais, foi uma forma que eu consegui de pelo menos passar conhecimento aqui para o maior número de pessoas possíveis, tá? Eu estou tentando montar um curso para vender na forma digital. Nesse momento que eu não estou conseguindo fazer as turmas presenciais, seria uma forma de estar trazendo as pessoas que querem se aprofundar um pouco mais, né? Mas continuo sempre aqui fazendo conteúdo bom, de qualidade, de forma gratuita, que é o papel da Fundamentalize, tá legal? Pessoal, alguma dúvida a mais? Alguma dúvida sobre como escolher os critérios qualitativos, quantitativos, onde encontrar isso? Eu espero que eu tenha conseguido agregar com esse conteúdo para vocês, tá? E assim, sempre que possível a gente vai fazer mais live trazendo conhecimento aí para todo mundo. Já passou a live de 1h30 aqui. Se não tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar por aqui. Desejar a todo mundo aí um domingo especial. Tomar cuidado, abrace suas mães, cuide delas, né? Deixar um abraço especial para a dona Jurema, minha mãe, que eu não vou conseguir ver hoje, mas já falei com ela antes da live e depois vou falar de novo com ela, tá bom? Tem uma pergunta a mais? Então nós vamos encerrar aqui. Grande abraço a todos. Espero que esse conteúdo tenha ajudado bastante gente a entrar no mercado da renda variável, comprar ações de boas empresas e ter uma renda passiva com elas, tá bom? Então, grande abraço a todos, gente. Valeu mesmo por estar junto comigo nesse domingo. Valeu de coração. Fique com Deus. Boa semana a todo mundo. Grande abraço. Valeu.